Noite, pessoal, tudo bem? Espero que cada um de vocês esteja bem e que essa pandemia, que esse momento que nós estamos vivendo seja passageiro e que o quanto antes tudo isso termine, tá bom? Mas hoje estou aqui mais uma vez para a gente dar andamento na nossa aula. Na semana passada eu pedi para vocês analisarem dois documentos. Um deles era um artigo que falava da importância da ludicidade e o outro era referente a uma planilha que eu gerei no site do MEC, que também falava da importância do brincar e da ludicidade no ensino dos anos iniciais e na educação infantil. Então, para a gente retomar um pouco, eu mandei um e-mail para vocês que dizia o seguinte, eu vou ler aqui. Nessa semana, vamos refletir a respeito da importância da matemática nos anos iniciais e a abordagem a partir do lúdico. Se vocês lembrarem, quando eu enviei este e-mail, eu mandei junto um vídeo que falava da importância da ludicidade, que inclusive eu até citei o nosso primeiro dia de aula, que eu disse que nos anos iniciais e na educação infantil, a ludicidade, os jogos, as brincadeiras são muito importantes no processo de desenvolvimento da criança no que se refere às habilidades matemáticas. Aí eu coloquei: ressalto que a educação lúdica é uma ação essencial para as crianças. A utilização de uma brincadeira, quando bem fundamentada e significativa para o professor, pode mostrar ou desenvolver muitas habilidades matemáticas essenciais para o prosseguimento dos estudos e sistematização matemática nas idades e anos corretos. Para essa semana, que seria a semana passada, anexei no e-mail documentos importantes que tratam a respeito do lúdico e o ensino da matemática. Peço que leiam todos, façam anotações e guardem, porque nós vamos usar hoje, nesta semana. Porque na próxima semana, que é essa, vamos refletir especificamente a respeito do assunto a partir de atividade que deverá ser enviada para meu e-mail. E aí eu coloquei como observação que eu coloquei os dois documentos anexados no corpo do e-mail. O documento que eu pedi para vocês analisarem é um artigo que está disponível na internet, de título A Importância da Matemática nos Anos Iniciais, de Luana Leal Alves, da Universidade Federal de Pelotas. É um artigo muito pertinente para o nosso movimento e um artigo muito importante para a prática do professor pedagogo nos anos iniciais. Em um determinado momento, ela coloca logo na introdução o seguinte: os anos iniciais da escolaridade têm grande importância para a vida do educando, pois formam uma base para as demais séries, principalmente quanto aos conceitos e relações em matemática que serão utilizados posteriormente ao longo da vida escolar. Ou seja, a escolaridade dos anos iniciais ela é de suma importância no que se refere ao ensino da matemática. Ela precisa ser bem trabalhada, ela precisa ser muito bem abordada e o professor precisa ter minimamente ciência daquilo que ele está trabalhando para desenvolver ou aprimorar as habilidades nas crianças. Se essas habilidades passarem despercebidas ou com determinadas fragilidades, quando a gente coloca, quando ela cita aqui, que serão utilizadas posteriormente ao longo de sua vida escolar, essa fragilidade que ficou nos anos iniciais, ela se tornará latente nos anos finais, sexto ano, sétimo ano e até mesmo para a vida. Quando a gente se depara numa determinada situação que um aluno não consegue resolver uma conta de divisão simples. Então, o professor pedagogo tem um papel importantíssimo no processo da criança, principalmente matemático e também o matemático, que todos são importantes. Se essa lacuna ficar, a lacuna da matemática vai acarretar em processos defasados de outros componentes: ciências, geografia, história. A matemática é base para a gente estudar todas as outras áreas, assim como as outras áreas também são importantíssimas para se entender outros aspectos. Ainda na introdução do artigo, logo no segundo parágrafo, ela coloca assim:
Quando uma criança chega à escola, deve-se respeitar o desenvolvimento dela, visto que ela traz consigo toda uma vivência, ela traz conhecimento, ela traz habilidades, desenvolvida através de sua experiência do dia a dia. Muitas destas vêm de brincadeiras e do envolvimento com o meio que vive. Por isso, da importância do professor conhecer todo o contexto da criança, do professor conhecer as diversas possibilidades de resolução de um determinado problema na matemática. Porque muitas vezes as crianças chegarão no ambiente escolar com determinados conhecimentos, crenças e valores pertinentes para a resolução de uma dada situação. E muitas vezes a gente desconhece isso. E o nosso desconhecimento não pode desmerecer o conhecimento do aluno. Então a gente precisa conhecer, a gente precisa fazer o levantamento do conhecimento das crianças, a gente precisa entender o quanto a brincadeira foi importante na vida dela, o quanto a brincadeira fez com que a criança desenvolvesse habilidades importantes para a matemática, uma habilidade de sequência numérica, uma habilidade de organização de informações que a gente pode levar para a estatística, que é o tratamento da informação, uma habilidade de espaço, de tempo, de formas geométricas. As crianças podem não saber especificamente o conceito de determinadas figuras geométricas, eles podem não saber o conceito de sequência numérica, ordem crescente, ordem decrescente, mas elas sabem o que são números, elas sabem o que é a quantificação. Isso é importante para o professor pedagogo, para ele desenvolver o seu trabalho no que se refere ao componente da matemática. Bem, visto que as crianças chegam nas escolas a partir da sua vivência lúdica, das brincadeiras e dos jogos, é importante que no processo de escolarização a abordagem lúdica seja muito considerada como forma de incentivo para que o aluno pense matematicamente. E a partir deste pensar matematicamente, a gente consegue perceber qual conhecimento essa criança está nos mostrando. Então a ludicidade, além dela ser uma ferramenta para ajudar no desenvolvimento matemático, ela também ajuda a mostrar o que o aluno tem de conhecimento matemático e numa terceira situação, a partir do mostrar o conhecimento matemático, o professor pega essas informações. Para quê? Para sistematizar esse conhecimento, para colocar numa linguagem matemática, para trazer para o aluno o repertório matemático, a análise matemática, o processo matemático. Eu achei muito pertinente, eu considero muito pertinente, ainda na introdução do artigo, no último parágrafo, a pessoa coloca o seguinte, a autora coloca o seguinte: um aprendizado satisfatório da criança nos anos iniciais depende de vários fatores, como o espaço de sala de aula, ou seja, saber colocar as informações na sala de aula, tornar um ambiente matematizador, colocar uma essência matemática no ambiente da sala de aula, ou seja, o espaço bem distribuído, os materiais disponíveis, o que o professor tem em mãos. Se ele não tem em mãos, ele vai fazer uso de materiais de baixo custo, caixas de sapato, garrafinhas, palitos. E preparação do professor em trabalhar com diferentes metodologias. Essencial. O professor precisa estar preparado para as diversas metodologias e ele também precisa estar preparado no que se refere ao conhecimento matemático. O professor precisa saber o que ele está trabalhando. O professor precisa saber qual é a essência dessa determinada atividade que vai trabalhar em sala de aula. Se ele não entender que, dada a situação, vai desenvolver ou aprimorar uma habilidade de sequência numérica, de ordenação ou de figuras geométricas, vai ficar a brincadeira pela brincadeira, vai ficar a atividade pela atividade, vai ficar o jogo pelo jogo. O professor precisa saber. Por exemplo, a amarelinha. Se o professor entender, colocar as crianças para estarem lá numa brincadeira de amarelinha, e o professor entender a essência que aquilo pode desenvolver na criança, com toda certeza absoluta, a amarelinha será muito produtiva no desenvolvimento de habilidades. Muito produtiva, ela até pode ser
e continuará sendo para o aluno, mas o professor precisa saber o que é esse ser produtivo para ele resgatar da criança e sistematizar esse conhecimento matemático. Porque também não adianta a criança brincar de amarelinha, ele desenvolver e aprimorar habilidades e de repente o professor não sabe o que faz com isso, se é que ele consegue detectar o que foi desenvolvido na criança. Então, o preparo matemático do professor pedagogo é essencial, porque senão vai ficar a atividade pela atividade e a brincadeira pela brincadeira.